Mas vamos lá, vamos que interessa, né? Vamos embora. Vamos começar. Pô, vou começar com o Márcio Dias. Escolhi você. Pronto. Premiado? É o premiado. Premiado. Você foi falar de Lei Ferrari? Então vamos falar de Lei Ferrari. Então vamos embora. A Lei Ferrari. Quem conhece a Lei Ferrari? Quem não conhece a Lei Ferrari? Nada sobre isso, né? Ótimo. Então vai conhecer. Márcio, vai conhecer agora. A Lei Ferrari, o futuro das concessionárias. A Lei Ferrari, que desde 1979 regula as relações entre montadoras e concessionárias. Ainda protege adequadamente os interesses dos concessionários diante das mudanças do mercado, como o avanço das vendas diretas e o modelo de agências digitais. Quer que eu repita? Não, já Entendeu? já entendi perfeitamente. Primeiramente, boa tarde a todos que acompanham aqui. Aqui a gente fala mesa, né, normalmente, mas todo mundo, meu prestígio, meu abraço para todos vocês aí, cumprimentar todos que estão nos assistindo. A Lei Ferrari nada mais é que uma lei que trata do poder da concessão comercial entre montadoras às concessionárias. Então, é uma lei que rege tudo isso. E muita gente não sabe que existe uma ação que tramita no Supremo Tribunal Federal que está pedindo a inconstitucionalidade dessa lei, que é de 1979. Essa ação foi proposta pelo Procurador-Geral da República com a finalidade de tentar declarar a inconstitucionalidade dele através de uma ADPF 1168 do Distrito Federal. O que é a ADPF? É uma ação de descumprimento de preceito fundamental que está fazendo, como a lei é de 1979, antes da Constituição de 88, ele não quer que ela seja recebida, ou seja, que ela não é constitucional, porque ela conflita com a Constituição de 88. Então, são 5 bases que a Procuradoria-Geral da República usa para tentar declarar a inconstitucionalidade dessa lei, que ele viola, primeiro, a liberdade de contratar, livre iniciativa, defesa do consumidor, repressão do abuso do poder econômico e a liberdade de concorrência. O que a Procuradoria alega? Que não existe a possibilidade da intervenção estatal dentro dessa relação comercial entre montadoras e concessionárias. Então, quando ocorre isso, o CAD, o Conselho Administrativo de Direito Econômico, ele não tem como intervir nessa relação comercial. Isso é o pedido da Procuradoria-Geral da República. E aí ele está tentando, a todo momento, de acordo com o relatório do CAD, dizendo que essa lei acaba sendo uma lei antitruste, ou seja, é uma lei que não permite a intervenção estatal junto das concessionárias e das montadoras, e isso acaba atrapalhando o opinamento, né, e a manifestação do CAD nessa relação. Existem 4 associações nacionais que pediram para ingressar como amicus curiae nesse processo, porque afeta diretamente a relação desses associados na parte nacional. O que é amicus curiae? É o terceiro interessado, ou seja, essa associação nacional representa vários empresários que afeta diretamente a relação de trabalho deles, essa ação essa ADPF 1168. Então, são elas: FenaBrave, Federação Nacional de Distribuição de Veículos Automotores, a Anfávia, Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores, e também essas duas, FenaBrave e Anfávia, elas são contra a ADPF, elas não concordam. Para elas, a Lei Ferrari ela tem que ser válida, eu vou explicar um pouquinho melhor. E mais 2 associações nacionais que são a favor da ADPF 1168, que é a CONAREM, Conselho Nacional de Retífica de Motores, e a Sindirepa Brasil, Associação Brasileira de Sindicatos Patronais de Reparação de Veículos Representados. Então, essas 2, elas já são a favor dessa ADPF. Então, o que tem em comum? Para a Anfávia e para a FenaBrave, a Lei Ferrari ela coloca o equilíbrio numa relação comercial entre a montadora e os concessionários, já que tem 45 anos de existência. E ele, mantendo isso, eles defendem que a Lei Ferrari tem que continuar porque preserva, e se de uma hora para outra essa lei acabar, porque a ação da Procuradoria-Geral da República, praticamente ela extermina com a Lei Ferrari, caso ela seja julgada procedente.
porque ela pede inconstitucionalidade de vários artigos. 90% dos artigos ela pede inconstitucionalidade. E aí, para a FenaBrave e para a Anfávia, se derrubar essa lei, vai gerar muito problema junto nas relações comerciais, nos contratos comerciais entre montadoras e concessionários. Para a Conarem e para a Sindirepa Brasil, eles são a favor porque como eles fazem retífica de motores e fazem a questão de peças, eles falam que tem um desequilíbrio contratual que impede eles de comprar essas peças diretamente com a montadora por causa da exclusividade que vem na Lei Ferrari para dentro das concessionárias. Então, resumidamente, essas 4 instituições nacionais ingressaram com o amicus curiae, como eu já expliquei anteriormente. A Lei Ferrari está sendo pedida a inconstitucionalidade dela. Até o momento, só teve o ingresso dessas 4 associações nacionais e não teve nenhuma decisão com relação a essa ação de descumprimento de preceito fundamental. Eu estou acompanhando aqui junto, muita gente me pergunta sobre isso, mas a Lei Ferrari, para você que vai começar, porque está vindo tanta montadora chinesa para cá, às vezes a pessoa quer montar uma concessionária ou revisar seus contratos de concessão, essa lei está sendo pedida em constitucionalidade, eu não sei como vai ser o futuro, se vai ser julgado procedente, mas, com certeza, se tratando de Supremo, meus colegas há de convir comigo que sempre demora um pouco ou muito. Então, hoje, a Lei Ferrari é válida e todos os concessionários são obrigados a seguirem as regras das relações comerciais impostas nessa lei. É que eu posso, até o momento, explicar sobre a Lei Ferrari. Muito obrigado, Márcio. Alguém quer compor alguma coisa, algum advogado? Eu posso fazer uma colocação até pessoal? Bom, estou vendo aqui o Luiz Pelisandra, concessionário. A Lei Ferrari, doutor Márcio Dias, ela veio para dar uma estabilidade, fazer um ajuste na relação montadora e concessionário, em linhas gerais. O problema, tecnicamente, na minha opinião, é que a Lei Ferrari é de 79. Ela foi constituída, Gerson, quando eu diria que a questão era analógica, o mercado era analógico. Então, você defendia o quê? O seu showroom, enquanto concessionário, era a tua vitrine, só vendia por lá. Então, você defendia uma territorialidade, ou seja, nesse pedacinho aqui o queijo é meu, naquele pedacinho ali é do Rodolfo, e naquele outro pedaço, a territorialidade é do Gerson. Com o advento da tecnologia, hoje, as concessionárias vendem pelo digital, sim ou não? Vendem. Legal. Então, se eu sou consumidor, entro no site da concessionária, eu consigo comprar, Luiz Melisandra? Consigo. Ou seja, é uma relação que o consumidor final vai direto na concessionária. Na montadora, desculpe, na montadora, consegue comprar. E o concessionário acaba ficando só como um prestador de serviço. Perfeito, Luiz? Isso esvazia, na minha opinião, o conceito da proteção. Então, me parece que o legislador, né, deveria revisitar o tema. Acho que eu vou até fazer aqui uma brincadeira. Olha só. Na época do analógico, ela foi criada. Legal. Mas ela não acompanhou os avanços tecnológicos. O mercado, que hoje se vende muito para o marketplace, Instagram, e a concessionária acaba ficando exposta e perdendo margem, porque ela acaba atuando quase como um prestador de serviço. Você, montadora, vende, eu só vou entregar para o consumidor final. Isso é ruim para o concessionário. Então, já tem um desequilíbrio. Por isso é importante revisitar o tema. Concluindo, a Lei Ferrari, neste momento, ela me parece um carburador, em épocas que nós falamos de carro elétrico. Ou seja, está ultrapassada. Então, é o momento, talvez, dos concessionários ficarem atentos nesse movimento até da própria Lei Ferrari, porque, senão, eles vão começar, aliás, vão ficar olhando pelo retrovisor, enquanto as montadoras vão passar acelerando no digital. É uma colocação. Muito bom, ficou. Perfeito. Acho que Deixa eu ficou só claro, aproveitar só para fazer uma observação, porque é bom até para os concessionários, porque no relatório do CAD, que consta dentro desse processo do Supremo, na opinião deles, o concessionário tem o direito da escolha do carro que ele vai vender dentro da concessionária. Ele não ficar refém de um contrato de exclusividade com uma montadora apenas. Digamos, um concessionário hoje, Volkswagen, concessionário Fiat, ele pode comprar carro de outras montadoras, até mesmo das chinesas, e colocar no seu showroom, desde que ele cumpra as metas dentro dos contratos de coisa. Mas só que o direito de escolha do concessionário não pode ser agredido. É isso que é uma das questões até de defesa do consumidor que consta no relatório CAD. Então, pelo que ele quer, eles querem abrir um mercado,
ter a livre concorrência para que o concessionário decidir, eu quero botar aqui na minha concessionária 3 montadores, eu quero Renault, eu quero BYD e quero Fiat, vendendo aqui. É uma escolha do concessionário. Isso é uma das coisas que consta no relatório do CAD dentro da ação do Supremo. Muito bom. Em linhas gerais, os concessionários ganharam uma lei, né? Em 1978, 69, né? E eu diria que essa lei está quase em desuso, né? Porque os próprios concessionários deveriam proteger essa lei, não atualizou, ficou no campo analógico, e muitos contratos acabaram sendo sucumbidos, né, sob a asfixia política das montadoras, falar logo português claro, que asfixiou muitos concessionários que sumiram, né, em detrimento de novos contratos que já não respeitam regras antigas, e isso desequilibrou muito o jogo. Mas isso é um assunto longo. Foi só bacana para a gente falar um pouquinho de Lei Ferrari. Agora, vamos falar uma outra coisa importante. Todo empresário, ele se foca muito na venda de automóveis, né, na atividade principal, que é o resultado de vender carro e ganhar dinheiro. Mas a parte jurídica, assim como a contabilidade, que a André depois vai falar sobre isso, entendeu? É bom que ela vocês antecedem a fala dela. Tem a parte também, vocês vão entender por que tem cada advogado de uma matéria aqui. Doutora Denise, eu vou te fazer uma pergunta que você vai esclarecer muito para o pessoal. O regime de bens, eu elaborei essa pergunta para vocês porque elas interessam a vocês, tá? O regime de bens como estratégia empresarial, tá? No setor automotivo de luxo, onde o patrimônio empresarial e pessoal costumam se misturar, ou seja, não é o patrimônio pessoal e o empresarial, eles costumam se misturar. Como a escolha correta do regime de bens no casamento pode proteger a empresa e evitar conflitos na partilha? Isso é muito comum. Eu acho que a parte principal e primordial, quando a gente vai estabelecer uma sociedade conjugal, é definir o regime de bens, e me parece que é a parte mais negligenciada. Por quê? Nós temos a constituição do casamento, da união estável pelo afeto, e temos essa resistência em tratar isso como um negócio, porque o casamento é um negócio jurídico, e ele traz efeitos na pessoa física, nas nossas empresas e na constituição de tudo que vier a partir do momento que aquela sociedade conjugal se institui. Eu costumo dizer que o regime de bens é o CNPJ do casamento. Então, todo mundo aqui, estamos há 2 dias falando de negócios, de como rentabilizar, de como reduzir custos. Então, tratar o regime de bens na constância de uma relação é determinar de que forma a gestão desse patrimônio vai se dar entre essas 2 pessoas. E o porquê dessa importância? Porque a gente protege esse casamento, essa relação, essa união estável, e nós vamos proteger também a sociedade empresária, porque uma sociedade reflete na outra. Então, em caso de divórcio, se uma empresa foi constituída antes do casamento, os lucros dessa sociedade são partilháveis. O ex-cônjuge não vai fazer parte dessa sociedade empresária, mas ele tem direito naquilo que essa sociedade melhorou, rentabilizou durante o período do casamento. E aí nós temos outro lado. Bom, Denise, então eu vou propor para minha companheira, minha futura esposa, a gente conversar como vai ser o dia que a gente se divorciar. Na verdade, não é isso. A gente precisa estabelecer de que forma também esse casal vai proteger o patrimônio na conjugalidade. Por quê? Todos aqui são empresários. Temos negócios, e, felizmente, aqui todos muito bem-sucedidos. Mas o mercado é sempre, e muitas vezes, volátil, e muitas vezes a gente sofre algumas questões e impactos financeiros. Se eu não tenho tudo determinado na minha sociedade empresária, uma eventual ação civil, uma ação criminal, pode desconstituir essa sociedade e respingar no patrimônio dessa sociedade conjugal como pessoa física. Então, estabelecer essas sociedades, revisitar esses contextos, porque, uma vez a gente estabelecendo o regime, não quer dizer que a gente não possa modificá-lo.
Um contrato social ele é revisto várias vezes durante a constância dessa sociedade. Então, adquirimos um patrimônio maior. O que a gente faz? Integraliza um patrimônio maior, um capital social, no quadro societário. E aí, será que isso está correspondendo e ainda atende à estrutura familiar desse casal? Então, a ideia é revisitar também o regime de bens, porque a gente pode fazer uma alteração de regime de bens durante o casamento, para que a gente vá blindando a sociedade conjugal enquanto afeto e enquanto negócio, e também protegendo essa empresa. Porque muitas empresas, aqui a gente verificou que são empresas familiares, então, de geração em geração, e muitas outras que nasceram ali, de uma pessoa física que não tinha patrimônio algum. Então, cada sociedade conjugal e sociedade empresária, à medida que vai crescendo, ela precisa revisitar essas questões para verificar se esse regime de bens, esse quadro societário, essa distribuição de lucros ainda atende à finalidade deste casal e dessa sociedade em específico. Então, o regime de bens ele é fundamental, ele é primordial para o sucesso do casamento, a consolidação deste casamento e, em caso de divórcio, a proteção da sociedade empresária. Bom, né? Às vezes a gente faz as coisas, eu fiz direito, e o direito, para mim, foi importantíssimo. Durante esses 40 anos ativo no comércio de automóveis, eu me orgulho de dizer que eu nunca caí em um golpe, mas vi muita gente caindo em golpe, porque tudo eu documentava. Tá? Tudo. Qualquer venda de um carro tinha que ter um documento, esclarecendo como foi feita a venda. Essa importância de vocês terem acesso a advogado é fundamental. Tem muitos empresários que têm essa consciência e têm advogados e utilizam eles, né? É isso aí. Eu vou fazer uma pergunta para o jovem e brilhante advogado, criminalista, doutor Eric Chaep. Eric, eu vou te fazer uma pergunta. Por que você está aqui, cara? Um advogado criminalista. Qual a importância do direito criminal? O que você liga essa matéria com o setor automotivo? Primeiramente, eu queria agradecer a oportunidade por estar aqui falando, cumprimentar meus pares, grandes advogados, a todos vocês, empresários do ramo automotivo. Para mim é uma honra, a convite do Gerson, que é família, né, e dentro da minha construção, muito por conta do jiu-jitsu, mas não só, eu sempre valorizei a lealdade, a questão da irmandade, e o Gerson está dentro disso. Tenho uma admiração muito grande por ele. E quando a gente pensa em direito penal, a gente pensa sempre no direito penal clássico, né? A gente sempre pensa no outro, naquela coisa do homicídio, do roubo, e sempre de algo que vai acontecer com o outro. Como dizia Sartre, né? O inferno são os outros. Mas, na verdade, quando a gente trata do ramo empresarial, é um pouco diferente. Isso porque o empresário... No Brasil, eu costumo dizer que a atividade empresarial no Brasil é uma atividade de risco, né? Existem riscos e riscos criminais. Dentro do escritório, a gente atua em algumas demandas, e eu gostaria de trazer elas aqui, não falando de nomes das empresas que a gente atuou, nem nada, mas a título de ilustrar a necessidade do advogado criminal dentro do âmbito empresarial. O que ocorre? Dentro dessas empresas, o trabalho que a gente fez foi dirimido por conta de sócios e diretores uma suspeita de que estaria ocorrendo uma subtração nos valores do caixa da empresa por algum funcionário. Não que isso vai acontecer em todo o âmbito empresarial, mas é uma realidade, isso pode vir a acontecer. Então, o advogado criminal, nesses casos, a gente trabalhou fazendo a parte de investigação interna, apurando exatamente o que estava acontecendo, trabalhando junto com a autoridade policial, no caso o delegado, junto com o Ministério Público, dando início à persecução penal, e junto também com peritos. O advogado criminal ele não trabalha sozinho, ele precisa de peritos. Nesse caso, a gente precisou do perito informático para fazer uma análise no computador. Por quê? Porque essa empresa ela fazia uma venda, mas era uma venda pelo Mercado Livre. Então, a gente precisava de alguém que entendesse ali de como funcionava aquela mecânica para poder saber se houve subtração ou se não houve.
E foi bem interessante, a gente conseguiu apurar que, em 4 meses, o valor que foi subtraído foi de aproximadamente R$400.000, a gente conseguiu recuperar 300 e poucos mil reais, não conseguimos recuperar tudo, e aí existem meios dentro da advocacia criminal, por exemplo, o acordo de não persecução penal, que a pessoa que faz, o investigado, no caso o acusado, ele tem que reparar o dano, então ele tem que devolver esse valor. Na condenação, a gente também tem a questão da indenização, que a pessoa ela é condenada a indenizar a pessoa que foi lesada. Então, foi um exemplo, são exemplos que de certa forma, estão dentro da realidade de vocês. E existem empresas também, isso é muito interessante, que são empresas do mercado automobilístico que trabalham com uma espécie de perícia. Tem gente que, de tanto ver uma caixa, ela já sabe de olhos fechados como é que funciona aquela caixa. Tem gente que, de tanto trabalhar com carro, ele já sabe olhar para o carro e saber se o carro é clonado ou não, se teve alteração no velocímetro ou não, se a placa é adulterada ou não. E isso é muito importante para o meio de vocês. Isso é muito importante, ter essa visão. Muitas vezes, o advogado que vai trabalhar em cima, o advogado criminal que vai trabalhar com vocês, ele vai precisar de uma empresa específica para fazer essa auditoria interna. Outro aspecto muito importante, Gerson, que eu gostaria de falar, aqui a gente vê muito no Rio de Janeiro, carros que são BA, né, a questão da busca e apreensão. Essa questão da busca e apreensão, ela tem que ser dirimida, porque muitas vezes a gente acaba tendo contato com um carro que tem uma busca e apreensão, seja numa revenda e tudo mais. Às vezes a gente nem sabe que esse carro sofre uma busca e apreensão, mas quando a polícia vai cumprir essa busca e apreensão, muitas vezes há a prisão em flagrante daquele vendedor pelo crime de receptação. Cabe fiança, mas muitas vezes é uma fiança alta, e dá para descaracterizar esse flagrante, mas é uma descaracterização que não é fácil, é difícil. Então, é muito importante remediar, prevenir, mitigar, do que você só pensar na hora do problema. E aí existem outras questões que eu poderia abordar aqui, falando de lavagem de dinheiro, teoria da cegueira deliberada, a questão do risco, né, do contrato social, qual a função do diretor naquela empresa. Se for uma função de fiscalizar e de fazer uma fiscalização de como funcionam as transações financeiras ali, se tem uma transação, isso o doutor Sidney pode falar bem, uma transação suspeita que não é comunicada ao COAF, pode ser que essa pessoa, que esse sócio, seja responsável pelo crime de lavagem de dinheiro. E isso é um grande problema, porque o crime de lavagem de dinheiro tem uma pena de, acho que vai de 10 a 12, se eu não me engano, o máximo é 10 ou 12. E aí entra com a questão da organização criminosa, a gente está falando de bloqueio de bens, a gente está falando de cadeia, e é um problema chegar lá na frente e aí o advogado tentar uma prescrição, alguma coisa, só que antes não teve um trabalho que poderia ter sido realizado para evitar essa bola de neve. Está vendo? Esse garoto é brilhante. Perfeito. Posso até fazer uma observação aqui Por do favor. colega? Vocês podem ver que o trabalho foi excelente do colega e praticamente todo o trabalho que ele fez, já o empresário, o custo dos honorários se pagaram. Porque o que ele recuperou foi 90% do valor. Exatamente. Com todo o valor de perito, de custo e tal, e os honorários que são pagos, ele já se pagou. Por isso que eu sempre falo para vocês, é super importante o advogado preventivo. Doutor Sidney segue na mesma linha que eu. A prevenção é a melhor coisa que tem, porque vocês vão ter muita orientação com contrato preventivo. Porque o que vocês têm que entender é o seguinte, advogado não é despesa, é investimento. Frisando isso, vocês vão conseguir entender melhor e vão ter muitas orientações jurídicas e defesa nos direitos de vocês. Muito bom. Você sabe que a matéria que eu mais gostava quando eu estudava direito era o criminal. Eu acho que eu ia ser um bom advogado criminal também. Tipo, É a melhor matéria. Eu sou apaixonado. É apaixonante. Eu, pelo menos, gostava muito. O Heleno Fragoso. Heleno Fragoso. Foi meu professor. Olha aqui. Em minha defesa, eu vou dizer que todo mundo se apaixona pelo criminal e casa com direito civil, né? Também tem isso. É muito bonita só a teoria. Também. Mas o direito criminal ele é bacana. É apaixonante. Isso aí você pode fazer, fazer isso em... Deixa eu pegar aqui. Agora eu vou mandar essa para o Dr. Sidney, esse artista. Ele é quase um artista, cara. É meu advogado, tá? Olha quantos advogados eu tenho. Vem brigar comigo para vocês verem.
Olha o meu corpo jurídico. Olha aqui. Estão gostando? Eu acho que sim, né? Ô, Gerson, antes de você preparar a pergunta, estou com o meu estagiário ali me olhando feio. Acho que eu vou chamar ele para o palco, pode? Cadê ele? Aqui, ó. Vem cá, cara. Vem aqui. Pessoal, eu trouxe meu filho pro evento. Bota ele sentado aí na cadeira ali, pô. Alô, fala aqui. sério. Não. Ele senta do teu lado. Não, volta, Cid. Volta por causa da foto Aqui, ali. ó, senta aqui, ó. Isso, Aí, deixa ele aí. Tá me olhando, ele falou, papai, me chama no Atrapalha em palco. Eu nada, falei, só claro, o pai, ajuda. babão, é um orgulho ter aqui meu sucessor aqui, né? Olha lá, falando de família. Olha como é que o auto se encontra diferente, né? Família. Família. Isso aí. Eu fiz uma pergunta para você. Cara, mas eu vou fazer melhor. Manda. Para que eu vou fazer pergunta para você? Cara, esse cara é o cara colado com o COAF. Vou logo abrir logo o verbo, logo. Ele tem acesso, trânsito junto ao COAF. O COAF é um problema para quem gosta de problema, né? Exato. Fala para mim essa sua relação com o pessoal do COAF, quais são os riscos Vamos lá. que o empresário corre. Né? Não, uma venda de carro não é tão simples quanto parece. Um carro usado, principalmente, uma vez que ele já tem um registro, tem uma placa, e isso, a importância de um advogado. Que ele vai Vamos falar. lá, então. Obrigado pela oportunidade. Bom, eu costumo brincar no escritório que eu tenho receio do 13. Vou explicar. O Washington de Oliveto morreu no dia 13. Certo? Certo. A lei é a 9613 de 98. Estão rindo porque acabou a alusão, não tem mais nenhuma, né? Tudo que é 13, fiquem atentos. Então, começa falando da lei 9613 de 98. Estão rindo, né? Estão rindo. Alguma coisa? Por que estão rindo? Alguma outra alusão? Não entendi. Beleza. Bom, nenhuma. Ótimo, ótimo. Uma leve coincidência. Tá tranquilo. Só observando aqui. Pessoal, de fato, eu tenho uma relação amistosa, porque eu faço justamente o preventivo, né? Nós temos que lembrar que o carro, ou zero, ou usado, tá? Ele é um veículo já de alto valor. Vocês estão no mercado, aí me dá um exemplo. Hoje, se eu for comprar um Uno 23, quanto que eu vou pagar? 40 mil. 40 mil é dinheiro, Gerson. Se você pegar 40 mil nota de 100, vai ficar uma pilha, né? Qual que é a relação do COAF para com vocês, revendedores? Ela é de uma lupa, né? Eu sempre acompanho os clientes, explico para eles que aquele consumidor, aquele amigão que vem na tua loja e ele compra um carro hoje por 150 mil reais, Gerson. Ele fica 2 meses com o carro, ele te devolve, você vai comprar por 150 mil? Não. Você vai absorver por uns 120, 110. Aí ele compra um carro de 200 com você, você fala, clientão. Aí ele volta daqui 3, 4 meses e troca aquele carro, deixa de novo com a depreciação e compra um mais caro. E você, cara, esse cara vai ser o padrinho da minha filha. Clientão. Sabe o que acontece, Gerson? Se não tiver, isso foge a um padrão comportamental. O brasileiro troca de carro a cada 3 meses? Eu desconheço. Tá? Raras exceções. Raras exceções. Fugiu um padrão. Se você, vamos dar esse exemplo desse lojista, se ele não tiver feito a comunicação ao COAF, que fugiu um padrão. E a lei é lá de 98, né? Dizem que lei no Brasil é igual vacina, umas pegam, outras não. Essa, na época, ficou mais ou menos, era uma salinha lá em Brasília, ela foi ganhando expansão, ganhando força, e hoje está debaixo do Ministério da Justiça, dentro do CNJ. Então, imagine que antigamente uma investigação por lavagem de dinheiro, doutor, que está aqui, não me deixa mentir, na área criminal, o delegado pedia ofício, espeça-se ofício para o banco tal, espeça-se ofício para o banco tal, aí o banco recebia, demorava mais 3 meses para responder, a coisa demorava a andar. Hoje não, chega um servidor, ele senta na sua mesa, toma um café, com adoçante, ok? Abriu o laptop, entrou, logou, ele está dentro do Banco Central, sabendo a tua movimentação. Vou falar um caso real que eu acompanho. Um cliente, obviamente não vou falar o nome, André está aqui, excelente contador, na minha opinião, junto com o Jaime, melhor do Brasil. A gente conversa um pouquinho sobre isso. Um cliente, caso real. Estava em Portugal viajando, ele me ligou desesperado. Eu fui mencionado no COAF. Eu falei, ok, vou ter acesso à íntegra do processo, fique tranquilo. E aí, quando a gente fala de COAF, eu, enquanto advogado, eu estou preocupado com o branding.
Se sai no Fantástico que o meu cliente está sendo investigado, ele vai voltar a vender carro no super luxo? Carro de 1 milhão, 2 milhões? Matou o empresário, matou no branding. E ele não teve a chance de sequer ainda de se defender, só pela imagem. Então, o caminho é lá atrás. É identificar os riscos e fazer a comunicação. Mas, doutor, eu não vou comunicar ao meu cliente, tenho receio de que ele descubra. Problema do seu cliente. Se o seu cliente for uma pessoa legal, ele jamais vai estar exposto a essa situação. Agora, se você escolhe não comunicar por qualquer tipo de situação, um jovem de 18, 20 anos, é padrão, doutor, comprar uma Lamborghini Huracan? Não é padrão. É padrão quando você vai numa loja e o comprador fala, peraí, vou fazer um Pix da conta. Ô, João, faz um Pix aqui na conta do doutor. Ô, Maria, manda um Pix também. É padrão? Não é padrão. Então, são condutas que chamam a atenção e o revendedor tem que estar atento para fazer as comunicações. Onde eu quero chegar? O COAF tem essa estrutura de fiscalização, está lá, está tranquilão, com uma lupa. Se você der o azar de algum cliente seu ser investigado, por qualquer que seja, eles vão começar a puxar. Sabe aquele casaco de lã que tem uma linhazinha sobressalente? Assim, você vai puxando, vai puxando. E eles vão cruzar todas as informações das transações financeiras dos últimos 3, 4 anos. E se passar na conta da loja um valor expressivo, sem que a loja tenha feito a comunicação, porque eles vão pegar o IR do cara. O cara declara 7, 8 mil reais e está comprando um carro de 500 mil. Consegue, doutor? Está fugindo o padrão. Com todo respeito, nenhum tipo de preconceito. Chegou cheio de cordão de ouro, falando gíria, tatuado de chinelo. Foge o padrão comprar um carro de 1 milhão? Raras exceções, os cantores. Mas a loja tem o dever de informação, porque não é uma faculdade. A lei é taxativa. Você pode não concordar e não gostar, mas é taxativa. Tu tem que comunicar. Para que, se porventura a sua loja for mencionada, como no caso do meu cliente, que eu abri a investigação, ela era mencionada, porque ela vendeu 6 veículos em 9 meses. Um absurdo, mas vendeu. Sabe a diferença? Nós comunicamos todos. E aí, no parecer do COAF, em conjunto com o delegado, ele deixa muito claro que não há interesse em investigar a loja, porque, além das questões administrativas e fiscais, emissão de nota fiscal, ela comunicou ao COAF. Se esse cliente não tivesse comunicado, automaticamente os carros que estariam na loja dele, estoque, seriam bloqueados de forma cautelar, doutor. E vou além. Está na moda bets e as casas de jogos de aposta. E hoje, o COAF está dedicado, posso afirmar para vocês, eu tenho alguns casos nesse sentido, dedicado a rastrear toda essa transição, essa jornada do dinheiro. Se chegaram em até pessoas expressivas que fizeram depoimentos no Congresso, cito Virgínia, porque é público, uma influencer de milhões, está na TV aberta, será que vocês vão continuar jogando com risco? É mais difícil recuperar um brand, uma imagem, são anos e anos e anos de trabalho, para se ver exposto. É claro que você vai se defender. Se você não estiver realmente envolvido, quando eu digo envolvido, é lavagem de dinheiro. Se você não estiver realmente envolvido, é óbvio que, no curso do tempo, os advogados vão desbloquear os seus bens, digo, os carros, a conta. Mas quem recupera o fantástico que foi? Quem recupera os cortes, a viralização? Viralizou um vídeo e acabou. Infelizmente, por conta de poucos, o mercado como um todo, porque eu estou aqui muito confortável, porque, a grosso modo, tem duas pessoas, 2 profissões que ninguém gosta. Sabe qual é, doutor? O advogado e o vendedor de carro. Então, nós estamos no mesmo barco. A gente pode, inclusive, dividir lá a conta do consultório de psicologia. Eu posso falar por outro lado da moeda, para o vendedor de carro, como vendedor de carro. Eu conheço alguns casos, talvez vocês também conheçam, né? E, com certeza, você já deve ter ouvido algum caso, se já não pegou algum, de empresários que um até me procurou. Poxa, Jéssica, caramba, estou enroscado. Foi com o que houve? Receita Federal e o COAF estão vasculhando a minha vida inteira. Gente, vocês não sabem o que esse cara passou para sair desse sufoco, não é isso? Em média, tá? Eu tenho casos lá, tá? E imagina você trabalhar 3, 4 anos, porque é mais ou menos a média, eles não vêm passear.
Quando o relatório vem, ele vem já casado, montado. Não é que eu acho, ele já fez a triangulação. Sabe aquele PowerPoint do Delanhol lá, que tem no meio lá? Enfim, é aquilo, não é brincadeira. Eu posso depois mostrar no grupo, lá, obviamente sem abrir qual inquérito, quem é o cliente, para vocês terem noção. É aquilo. É aquilo. Então, vem casadinho. Então, a minha recomendação, não é uma sugestão. Porque eu até, às vezes, ouço de alguns empresários do ramo, mas, Sidney, você é alarmista. Eu falo, tudo bem, eu discordo do senhor, mas quando chegar o ofício, quando o teu coração der uma paradinha por 3 segundos, é de mim que você vai lembrar, para mim que você vai ligar. Então, para finalizar, para não tomar o tempo dos colegas, não é facultativo, fiquem atentos, invistam no compliance. Quando eu digo compliance, nem todo dono de loja atende todos os consumidores. Invistam no time de vocês, para que o time de vocês, os seus vendedores, o seu gerente, tenha percepção do que foge do padrão, porque é subjetivo. O que foge do padrão? Na dúvida, comunica. Porque aí você tira do teu colo uma responsabilidade e um passivo absurdo que ninguém fala. É uma matéria meio que velada, sabe? Eu fico assim assustado que, às vezes, eu converso com o empresário. Não, isso aí não acontece, não. Eu falo, meu amigo, você está jogando uma roleta russa. Pode acontecer, pode não acontecer. Mas, se acontecer, você vai estar completamente exposto e aí fragiliza o advogado. Vou dar até uma dica aqui, doutor. Eu tenho clientes que eu comecei a construir narrativas. Eu falei há pouco para o colega lá fora. O que é construir narrativas? O pai do cara vai comprar na loja, o irmão, o tio, compra, e naquele que você conhece desde criança, confia no Gerson. Comunica o Gerson. Sabe por quê? O Gerson é idôneo, ele nunca vai ser investigado. Mas se um dia investigarem por conta do João, eu falo, peraí, eu não identifiquei que o João tinha essa percepção, essa finalidade eventualmente dolosa, criminosa. Mas olha o meu histórico, eu comunico periodicamente. Agora, se chega uma cartinha, chega a comunicação, você não tem uma comunicação do que fugiu do padrão, o advogado vai ficar com pouca margem de manobra. Gerson, estou à disposição para dúvidas aí. Doutor Sidney, só fazer uma pergunta que era bom até para esclarecer. Qual o valor mínimo para ser declarado? Que aí acho que deve ser a pergunta de muitos aí. Exato. Na verdade, não tem expresso. Tem expresso R$50 mil, ok? Expresso. Mas qualquer valor que fuja do padrão. Por exemplo, hoje em dia é Pix e TED. Nem cheque você utiliza mais. Então, o cidadão chegou com uma mochila de dinheiro, fugiu o padrão, doutor Márcio. Entendi. É a comunicação preventiva. Sugiro até que congregue no financeiro que a pessoa tenha a capacidade de operar o sistema, que é simples. Né? É o SISCOAF, ou seja, cadastra a sua Por lei, empresa. você não pode negar o pagamento em dinheiro. De forma alguma. Moeda corrente nacionalmente você não pode negar. Aí você vai estar, se negar, está exposto ao CDC, que é a discriminação. Exatamente. Né? Mas receba e comunica. Eu digo o seguinte, eu não sei de onde é o dinheiro. Então, eu vou emitir nota fiscal, eu vou fazer o contrato, Documenta tudo. eu vou pegar documento fiscal e outra coisa. Se você vai me comprar o carro, tem que vir da tua conta, não manda do João, não. Pede para o João jogar na sua, você passa para mim, e eu vou te comunicar. É assim que funciona a regra. É isso aí, vamos embora. Só pontuar alguma coisa bem olha rápida olha aqui. como é que o direito come o tempo mesmo. Não, vai rápido. Que eles bem têm... breve, por conta do tempo, que a gente estava conversando lá fora até com o Dr. Sidney, que é extremamente importante hoje em dia, principalmente a depender do tamanho do cliente. Hoje em dia, o que eu vejo muito na advocacia criminal, em termos de mudança, por conta da nova forma de sociedade digital, é que muitas investigações elas vêm depois de um escândalo nas redes sociais. Então, por isso, existe uma ligação extremamente importante entre a advocacia criminal e o branding pessoal. Hoje em dia, brand pessoal está extremamente ligado à advocacia criminal e à questão da mitigação e prevenção. A gente teve o caso daquele influenciador que a gente estava conversando lá fora, em que o Ministério Público já tinha uma investigação, mas que deu muito mais força para essa investigação depois que teve uma movimentação, uma mobilização dentro das redes sociais. Então, a gente tem a atuação do Estado depois da viralização desse caso nas redes sociais. Então, olha a importância de você saber se comunicar e de contratar um bom profissional de comunicação para fazer o teu brand pessoal. Eu só posso falar uma pimentinha rápida. Veja bem, todo mundo sabe, está na boca do povo, esse tal de Ítalo Santos, eu não conhecia, até estourar semana passada essa denúncia pelo outro influenciador que também não conhecia, foi preso anteontem. Aí eu pergunto, olha só como advogado é um bicho do mato, mas é ruim. Qual a diferença desse cidadão Ítalo Santos para aquela mãe, que eu não vou citar o nome, que aí eu posso ir processar, vocês vão chegar à conclusão, que faz dancinha com os filhos, que acabou de separar por aí? E expõe as crianças de forma igual na internet. Se a plataforma exige que um adulto
dê um aceite com maior de 18 anos, quer dizer que o adulto, doutor, assume a conduta putativa, o que é isso? Assume o risco de expor os filhos na internet. Então, que seja uma coisa... Tem que regular agora. Agora, pegou um para Cristo, tem que apurar, mas o caso do Ítalo, que está preso, não sou advogado criminal, mas me parece que se assemelha a muitos outros influencers que usam as crianças fazendo dancinha, que usa uma situação de grave enfermidade de um parente, uma exposição não autorizada da imagem. Eu canso de ver lá o cara entubado, olha, esse aqui é meu tio, meu irmão, quero fazer uma rifa. O cara nem sabe. Está tendo a sua personalidade violada, sem querer que ele seja. Né? Então, é só um alerta para que nós todos tenhamos conhecimento, e aí chega no caso de vocês. Quando for fazer a entrega do carro e for, parabéns, uma aquisição, doutor, assina lá o termo de consentimento de uso de imagem e voz, tá bom? É só uma dica para finalizar. Só uma dica. É isso aí. Vamos para a doutora Denise. Vamos continuar nosso papo? Vamos lá. Estamos no tempo. Organização patrimonial como prevenção de litígios. Né? Qual é o impacto de manter veículos, imóveis e cotas empresariais sem uma clara separação entre o que é patrimônio conjugal e o que é patrimônio da empresa? Perfeito. E a gente tem isso muito nas uniões estáveis. Tá? Então, da pandemia para cá, a gente teve um aumento de 2022 a final de 2024 de 34% nos casamentos. As uniões estáveis, elas não têm, como regra, uma regularização, porque as pessoas começam o namoro, daqui a pouco estão vivendo juntos, e a vida está muito linda, e para que a gente vai falar disso? Está tudo muito bem. Ok, a vida segue, a empresa está linda, daqui a pouco vem aí um desajuste total nessa relação, fim da sociedade conjugal. Bom, patrimônio de ambas não está regularizado, porque se eu não tenho ali um regime de bens e a sociedade conjugal é estabelecida e regularizada, se pressupõe que a gente vai ter que ir para o judiciário. Primeiro ponto, não atuamos no preventivo, como o colega Sidney estava falando. Vai para o judiciário vai dizer o quê? Bom, comunhão parcial de bens vai se aplicar como regra, já que o casal, então, não escolheu outro regime de bens. Essa empresa, daqui a pouco, teve frutos, não teve, não era bem separado o que era da empresa, utilizava o cartão corporativo, pessoa física não tinha nada registrado, mas essa pessoa usufruía de um padrão de vida muito alto. O que acontece? E um processo que eu tenho lá, que já tem 3 anos. A esposa entrou, a ex-companheira entrou, pedindo a regularização dessa sociedade conjugal, a dissolução e partilha de bens. No nome pessoa física não havia patrimônio, mas eles gozavam de uma vida de um padrão considerável, né? E aí, o que essa pessoa fez? Pediu, então, o bloqueio de todos os bens dessa sociedade empresária. A juíza, porque a advogada dessa pessoa era muito boa, aceitou o bloqueio, e aí essa pessoa, o empresário, não pôde mais ter acesso aos bens dessa sociedade empresária e passou, então, a ter dificuldade de negociar. Pagar as pessoas que eles tinham outros negócios, as coisas começaram a se acumular, e ainda, se valendo da Lei Maria da Penha, ela, inclusive, colocou uma medida protetiva para que ele não se aproximasse dela. Então, além de todo essa dificuldade de acesso na própria empresa, na própria gestão, a gente vai tendo um acúmulo de outras situações, porque a gente não sentou para resolver, a gente não foi preventivo. Então, regularizar e separar essa sociedade. O que é patrimônio? Bom, sei lá, estou vivendo há 10 meses com uma pessoa. E aí, talvez, para quem acompanha a Forbes, um cliente meu saiu na Forbes em 2023. Vendeu uma empresa por 83 milhões de reais. E aí, o que acontece? Pandemia, quando começou a pandemia, a namorada foi morar com ele. Ele disse, Denise, a gente é só namorado. E eu digo, tia, tu é só namorado, mas estão juntos, tu paga as contas da casa, a correspondência de ambos no mesmo lugar. Se essa criatura vai para o judiciário e diz que vivia em união estável, o que tu acha que vai dar? O juiz vai reconhecer uma união estável, porque existia uma codependência, eles se apresentavam publicamente como marido e mulher, porque daí a gente não entra nessa formalidade, não é só minha namorada, não, é a pessoa que eu vejo em todos os eventos. Inclusive, o lançamento da empresa, a reunião com o sócio lá para discutir, a pessoa estava junto. Então, o que a gente fez? Por sorte, né? E daí a importância de ter uma assessoria adequada.
né, com outras expertises para a gente entender a fase que cada pessoa está dentro dessa sociedade conjugal e entender o que te prende ali para a gente, daqui a pouco, partir para um acordo e evitar um litígio. Né, porque isso é o fundamental nesses casos. Nós sentamos, conversamos, e o melhor para ele, fazermos a união estável, com período retroativo e separação total de bens. Tá? Por sorte, a menina sentou, ajustamos tudo, conseguimos fazer. Tá? E aí tu vai me perguntar, tá, mas, Denise, essa empresa não foi constituída antes? Foi constituída antes. Só que vende essa empresa por 83 milhões, entra esse valor todo na conta, o que essa pessoa vai fazer? Investir em outras coisas, abrir outros negócios. Esses outros negócios serão, na constância dessa união, o que vai acontecer? Partilha. Então, assim, parece muito simples, a gente romantiza muito as relações conjugais, e eu acho maravilhoso, mas, gente, é negócio. Né? E aí tu senta com o teu sócio para conversar se vocês vão reinvestir 100% do que vocês receberam no trimestre passado, mas não senta para conversar que não está legal a gestão do patrimônio dentro da sociedade conjugal. Então, assim, separar essas duas. Não está separado, acha alguém especializado, um jurídico competente, faz uma análise da tua empresa, uma análise da sociedade conjugal e regulariza, porque a conta chega. E aí ela vem com o divórcio e o juiz só tem uma coisa. Bom, vamos bloquear tudo até a gente definir, e, nesse bloquear tudo, às vezes, a gente fica 1 ano sem acessar o patrimônio, acumulando dívidas, dor de cabeça, autoestima lá embaixo, sem encontrar as consequências psicológicas. Muito bom. Cara, tem muito assunto. Infelizmente, a gente vai ficar com aquele gostinho de quero mais. Eu estou apertadaço de tempo. A gente ainda tem mais 3 painéis aqui para terminar. Vamos atropelar até a premiação, né? É difícil controlar o tempo. O tempo é, porra, caramba, né? Se pudesse voltar no tempo, né? Porra, quanta coisa a gente não faria diferente, né? E aqui está a maior prova disso, cara. Mas esses caras estão aí, vocês podem se conectar. Eu vou levar muitos de vocês aí para minhas viagens aí, se preparem. Eu vou viajar ao Brasil, entrei nesse game aí. Eu atirei no que vi, acertei no que não vi. O Autos Encontro vai rodar o Brasil. E muitos de vocês vão rodar comigo, a convite. Fica tranquilo, não vão gastar dinheiro, não. Vai ser tudo pago. Melhor parte, melhor parte. Nós temos aí algumas viagens programadas aí. Queria que vocês, cada um, fizesse aí num tiro as considerações finais aí, deixasse uma mensagem para o nosso mercado da importância de um advogado. Eu queria, para finalizar, agradecer a oportunidade mais uma vez, agradecer a presença de todos e dizer que a advocacia, seja criminal ou todos os outros ramos, mas principalmente no aspecto preventivo, empresarial, ela é para as pessoas que, de fato, têm uma paixão pelo próprio negócio, porque é um cuidado, né? É um investimento em uma forma de cuidar do seu negócio, para que ele não tome o rumo errado. Então, eu agradeço a presença de todos vocês e, para mim, foi uma honra. Tá bom? Muito obrigado a todos. Eu tinha muitas perguntas, eu tinha perguntas para você, mas depois a gente conversa depois. Um abraço a todos. Com licença. Quem é? Posso? Vamos lá. O artista. Rapidamente, Gerson, obrigado pela oportunidade mais uma vez, a todos vocês que me escutaram com atenção e com carinho. Sei que é pesado, é intenso, mas é necessário. E eu diria que eu tenho 3 filhos, né? O Theo está aqui, meu primogênito, 7 anos, o Ravi de 2 e a Flora, que pode chegar a qualquer momento. Então, eu gostaria de recomendar que vocês não façam nada do que eu falei, porque eu preciso ganhar dinheiro. Então, vocês vão me ligar, eu vou cobrar muito mais caro. Brincadeira à parte, o preventivo é a salvação de vocês. Não adianta nada você construir um império com fundações em areia. Então, invista no seu time. Sidney, não gostei de você, tudo bem, procure outro no mercado, mas tem um profissional para chamar de seu, para compartilhar os problemas, porque até no problema o advogado constrói a narrativa, doutor. Então, a minha sugestão é necessário. Advogado não é custo, ele é investimento, ele é parceiro. Porque quando dá dor de barriga é para nós que vocês ligam, não é verdade? Então, obrigado pela paciência, pela oportunidade. Estamos nos corredores aí, não é verdade? Obrigado, Gerson.
Bom, eu passei 2 dias aprendendo com protagonistas, pessoas que criam histórias, criam impérios e empresas. E eu garanto para vocês que na vida pessoal, na sociedade conjugal, vocês devem agir da mesma forma, de forma estratégia, de forma pontual, de forma precisa, de forma dialogada e analisada. Se vocês não fizerem isso, o judiciário resolve. E resolve de uma forma só, e é a pior delas. Então, assim, se não tem uma sociedade regularizada ou precisa revisar algo, não temam fazer isso por medo de o casamento, daqui a pouco, ser abalado por essa circunstância. Eu garanto. O primeiro motivo do divórcio, uma das maiores razões, é a traição, e a segunda é o financeiro. Então, a gente não pode deixar isso adentrar a nossa casa, a nossa família, de qualquer forma, sendo que a gente pode, adequadamente, reorganizar o que não está bom. Tá? Então, acho que foi o que eu mais aprendi aqui, é sobre a capacidade de vocês de gestão. E o casamento de vocês e as relações que vocês têm de afeto não devem ser negligenciadas. Muito obrigada. Quero agradecer primeiramente o convite do meu amigo Gerson. Todo ano estou aqui, sempre aprendendo e compartilhando. É um patrimônio do Alto Rio Claro. Com certeza. Você já é um patrimônio é você. Você é um patrimônio. Eu só estou aqui para poder transmitir informações e também aprender, não só com meus colegas advogados, mas também com todos os outros palestrantes. Queria só aproveitar a oportunidade, antes de finalizar, mostrar uma imagem e pedir para que o rapaz pudesse mostrar que vai ser um lançamento do meu livro. Queria, em primeira mão, mostrar aqui para vocês a capa, que já vai ser lançado praticamente mês que vem, já foi revisado, diagramado. Aí eu só vou pedir para ele colocar a imagem. Sugiro a todos que passem pela terra, né, escrevam um livro, pelo menos um. Aí depois, só eu já colocar cumpri depois, essa missão. para a gente poder ver. Guardar isso. É rapidinho, gente, só para vocês verem como é que ficou. E eu vou falar sobre o livro rapidinho. Rapidinho mesmo. Ó, esse aí é a capa do meu livro, Como Recorrer a Multas de Trânsito e Ganhar Dinheiro. Estratégias para transformar multas em oportunidade de renda. Por que eu fiz esse livro? Fiquei vários meses montando para focar não só advogados e estagiários, mas qualquer cidadão. Qualquer cidadão pode fazer o seu recurso. Vou dar um exemplo. Os próprios concessionários aqui devem ter na sua equipe pessoas que têm que fazer ali o recurso de multa, fica com, não tem o amparo, não tem o estudo. Então, esse livro vai dar muitas fontes para que a pessoa aprenda a fazer os recursos. Ela pode ter uma procuração no nome dela, para o instrumento particular, para recorrer na via administrativa, porque a procuração na via administrativa é para qualquer cidadão. Então, logo depois do lançamento do livro, eu vou fazer cursos online, que vai ainda fortalecer ainda mais o profissional, que não só advogado estagiário, mas qualquer cidadão. Então, em primeira mão, essa é a capa do meu livro. Assim que for lançado, eu vou estar informando, vou colocar no grupo. A gente deve procurar uma livraria aqui na Barra da Tijuca para fazer um lançamento, e depois ela vai poder ser comprado na internet e distribuído para todo o Brasil. E, por fim, quero agradecer mais uma vez a oportunidade e parabenizar mais uma vez esse evento, que só enriquece a nós a cada ano, e tenho certeza que os próximos anos vai ser muito maior. Muito obrigado por tudo. Gente, ó, todos esses caras aí são super indicados, né? São super acessíveis. Pô, tá na hora. Eu, evidentemente, pegaria cada um deles, já trocava telefone, vão bater papo, não vão cobrar para conversar, porque normalmente... Conselho não, não cobra, mas consulta cobra. Hoje não. Então, pelo menos, esse primeiro contato é importantíssimo. Inclusive, o Márcio Dias apoia o engenheiro e perito oficial, Rodolfo, que está aqui. Não abre mão dele, não ganha todas as ações. Todos os grandes casos que acontecem de acidente, é sempre ele convocado, Rede Globo, todas as emissoras estão sempre convocando ele para dar entrevista. E, muito obrigado. Uma salva de palmas para todos eles, né?